à sua direita, aleluia, e intercede por nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Muitas palavras serão faladas aqui esta manhã. Se você estiver passando, ouvindo, atente, aleluia, porque essas palavras, elas são palavras de vida eterna. Preste bem atenção, elas são palavras de vida eterna, aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus tem a sua finalidade. Nós estamos aqui nessa manhã, tem a sua finalidade, mais uma oportunidade. Tem a sua finalidade. O médico tem a sua finalidade. Nós estamos aqui nessa manhã, tem a sua finalidade. Mais essa oportunidade que o Senhor nos concede para realizar esse trabalho de evangelismo. Agora são 10h22 da manhã de sábado. Um dia abençoado por Deus, um feriado, dia das crianças. Nós anunciamos aqui, presbítero Nil, eu, irmão Rodrigo. Com muita alegria. Que Deus te abençoe nessa manhã. Diácono Sebastião. Em nome do Senhor Jesus. Presbítero Edmundo. Glória a Deus. Diácono Monteiro. Aleluia. Está lá na ponta. Entregando os panfletos. Nós estamos aqui reunidos. Nós estamos aqui reunidos na Praça Lauro Gomes e São Bernardo do Campo. Aqui, diácono irmão Sebastião. Dia das crianças. Um dia que Deus preparou para abençoar todas as crianças da face da terra. Nós estamos aqui reunidos nessa manhã para te convidar. São Bernardo do Campo, Praça Lauro Gomes, ao lado da rua Avenida Marechal Deodoro. Por isso nós estamos aqui lhes convidando para vir para cá, dá tempo de ser. Nós estamos aqui, ô Glória, para te fazer um convite especial. Vem estar conosco, um trabalho de evangelismo, ô Glória, da nossa igreja, o Brasil para Cristo. Ô Glória, temos como presidente nacional pastor Luiz Bergamini. Ô Glória, estamos aqui representando a nossa igreja pentecostal em São Bernardo do Campo. E temos como pastor presidente pastor José Altino, pastor dirigente local da nossa congregação aqui na rua Jurubatuba, 1850, pastor Ralph. Por isso nós te convidamos para estar conosco. Venha unir as suas forças conosco. Venha participar dessa obra maravilhosa, ô Glória, que também faz parte do projeto, ô Glória, da Missão Desafio. Ô Glória, venha estar conosco, dá tempo. É 10h25 da manhã de sábado, aqui na rua, ô Glória, na Avenida Marechal Deodoro, na Praça Lauro Gomes. Venha estar conosco, porque a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. E essa obra de evangelismo é a maior obra que podemos realizar na face da terra, porque é para que o Senhor, nosso Deus, possa resgatar vidas para o seu reino dos céus. Faz o convite, irmão. Venha estar conosco. É o ID de Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Amém. Segura nas mãos de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. E todas as lutas da vida você vencerá. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. E todas as lutas da vida você vencerá. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar.
E todas as lutas da vida você vencerá. Muito obrigado pela palavra, entendeu? Segura nas mãos de Jesus. Vem, pai! Vem, moço, vem, ó, cavalo, vem. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. Graças a Deus, mais uma oportunidade maravilhosa que o nosso Deus nos concede de estarmos reunidos nessa manhã com o propósito de trazer uma palavra de paz para os corações, porque é assim que nós aprendemos na palavra de Deus que nós devemos semear a paz, que nós devemos semear o amor, porque Deus não tem prazer na contenda, Deus não tem prazer na violência, Deus não tem prazer nas obras ruins que os homens realizam sobre a face da terra. Por isso nós estamos aqui com nossos irmãos da Igreja Pentecostal, o Brasil para Cristo, em São Bernardo do Campo, a qual temos como pastor presidente nosso amado pastor José Altino, temos como pastor dirigente local da nossa congregação, na rua Jurubatuba, 1850, nosso amado pastor Ralph. Estamos aqui reunidos com o presbítero irmão Nil, presbítero irmão Edmundo, diácono Sebastião, diácono Monteiro. E nós estamos aqui reunidos com esses amados irmãos, eu e o irmão Rodrigo que vos falo, para trazer a palavra de Deus para os seus corações. Nós não viemos aqui para causar tumulto, nós não viemos aqui para gerar conflitos, nós viemos aqui para transmitir a palavra que salva, que resgata, que liberta, que transforma vidas, que une famílias, que leva comunhão e fraternidade para os lares. Então que você possa abrir o seu coração nessa manhã, porque é mais um dia a qual Deus nos despertou, porque se estamos aqui, é porque Deus nos deu a permissão para vivermos mais um dia na sua presença.
Que Deus abençoe a todas as crianças, ó glória, que habitam sobre a face dessa terra, independente das nações, independente da língua, da raça. Que Deus possa abençoar todas as nossas crianças, que Deus possa protegê-las do mal, para que elas possam crescer cheias de sabedoria, cheias de saúde, para frutificar e ser bênçãos aos olhos de Deus sobre a terra. Eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã. Evangelho de São João. E você que nos ouve nessa manhã, dá tempo de você se ajuntar conosco, que é um propósito em prol das vidas, é um propósito em prol das almas, representando aqui o projeto da nossa missão Desafio, que está espalhado por toda essa nação e fora dela. Agora Deus tem contribuído para essa obra missionária, a qual se encontram muitos missionários espalhados pelas nações, fazendo a obra de Deus. Ô glória! Porque o mais importante é você ter a presença de Deus na tua vida hoje. O mais importante é você ter Jesus Cristo como Senhor da tua vida, fazendo parte da tua história. Porque quantas das vezes, queridos, nos encontramos em momentos difíceis nas nossas vidas, quantas das vezes nos encontramos até mesmo em becos sem saídas, onde você não alcança a solução para os seus problemas, onde até mesmo você padece, por muitas vezes, por uma enfermidade, uma doença, ou um ente querido teu, e não alcança a cura, até mesmo vai aos médicos, nos postos de saúde, nos hospitais, e mesmo vivendo uma vida à base de medicamentos, não alcança aquilo que você precisa. Mas nós estamos nessa manhã reunidos para dizer para você que Deus, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus tem poder para te curar. Deus tem poder para te libertar. Até mesmo você que se encontra preso em algum tipo de vício e não consegue se ver livre, Deus tem o poder que você precisa para te livrar de qualquer tipo de dependência. Evangelho de São João, capítulo 4. Vai falar sobre a mulher samaritana, a mulher de Samaria. A Bíblia vai dizer que o nosso Senhor Jesus, ele percorria sobre as estradas da vida. A palavra de Deus vai nos dizer que o nosso Senhor Jesus, ele não se cansava de passar pelos lugares aonde se encontravam pessoas necessitadas. Jesus, nosso Senhor, foi um homem disposto a estender as mãos para aqueles que necessitavam. O Senhor Jesus não olhava para a cor de pele. O Senhor Jesus não olhava para a condição de vida. O Senhor Jesus,
Ele não observava se as pessoas eram bem materialmente falando, ou se as pessoas viviam em uma condição inferior, monetariamente dizendo. Mas o nosso Senhor estendia as mãos para as vidas, para que elas pudessem alcançar um alívio de imediato. Quantos homens, quantas mulheres, nosso Senhor Jesus, pelo poder que foi dado por Deus, concedido a Ele, quantas vidas Ele curou, quantas vidas foram ressuscitadas pelo Senhor, quantas vidas foram curadas da cegueira, quantas vidas que eram mudas e passaram a falar, quantos que não ouviam, que eram surdos e passaram a ouvir. Então, é nesse nome precioso, nessa manhã, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós viemos transmitir a palavra de Deus para a tua vida. Evangelho de São João, capítulo 4, o versículo 1, vai falar sobre a mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem,
em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai? Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então aqui, meus queridos, vocês que nos ouvem nessa manhã, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus Cristo era um homem cansado. Jesus Cristo não media esforços para fazer o bem na terra. Jesus Cristo não media esforços para ajudar uma vida necessitada. E eu nessa manhã já quero abrir um parênteses e dizer para você que o Senhor Jesus te chama para começar a praticar obras boas na terra. Que o Senhor Jesus nos chama para que possamos contribuir para benefício de uma vida na terra. Porque não vale a pena, queridos, passamos o tempo que Deus nos permite viver aqui, fazendo mal um para os outros. Não vale a pena, queridos, passar o tempo até mesmo maquinando aquilo que é indevido, aquilo que é ilícito. Porque o Senhor Jesus nos deu um exemplo de um homem de caráter, um homem de boa índole, um homem de boa fama, um homem que até mesmo quando os fariseus se levantavam para tentar incriminá-lo, quando até mesmo fariseus hipócritas se levantavam para apontar o dedo para o Senhor Jesus, para de alguma maneira encontrar defeito, encontrar vício, para tentar acusá-lo, Deus do céu o justificava na terra. Porque o Senhor Jesus, ele não precisava falar de si mesmo, mas tinha um Pai, um Deus Todo-Poderoso, para gerar testemunho dignos para o seu Filho unigênito. E aqui, queridos, Jesus, passando por uma região de Samaria, Jesus passando por um lugar onde as pessoas viviam em divisão, onde as pessoas viviam em discórdia, onde os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Ele não podia se comunicar com uma mulher samaritana. Mas Jesus, ele quebra o protocolo. Jesus, ele chega em um determinado lugar, cansado, com poucas forças, e ali Deus prepara um encontro entre Jesus e uma mulher samaritana.
uma mulher necessitada, uma mulher que precisava de uma ajuda divina. Ela, sem ao menos esperar, sem saber, sem premeditar, encontra com o Filho de Deus, o homem considerado como profeta da Galileia, Jesus, o Nazareno. E não é diferente nas nossas vidas. Jesus marcou um encontro conosco nessa manhã, porque Deus, Ele conhece as tuas necessidades, Deus conhece as minhas necessidades, Deus conhece aquilo que passa nos nossos pensamentos, Deus sabe do peso de opressão, da aflição a qual nós temos vivido nesse tempo presente. E Deus marcou esse encontro conosco nessa manhã para nos dizer que Ele está com as suas mãos poderosas estendidas para as nossas vidas, para nos ajudar. Mas como precisamos fazer para que Deus possa entrar para solucionar as nossas causas? Queridos, o cenário entre Jesus e a mulher samaritana foi um cenário que já se passou, mas que Deus deixou registrado em sua Escritura Sagrada. O cenário a qual nos encontramos hoje já é passado anos pela qual o Senhor Jesus se manifestou a essa mulher. O Senhor Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. E quantos de nós que nos encontramos cansados na nossa caminhada terrena? Quantos de nós que carregamos pesos difíceis de suportar? Quantos de nós que até mesmo vivemos momentos em qual o ente querido nosso passa por uma situação difícil, seja ela na questão profissional, um desemprego, uma porta fechada, seja ela na área da saúde, passando pelo momento triste de enfermidade, de doença. Quantas situações difíceis nós, seres humanos, passamos e somos convocados a suportar a situação difícil nas nossas vidas. Mas Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que trouxesse alívio para as nossas vidas. Jesus, mesmo cansado, fadigado, Ele gera alívio sobre a vida dessa mulher samaritana. Uma mulher carregada de problemas, uma mulher carregada de dificuldades, uma mulher que cria em Deus em sua época. E aqui eu já quero dizer para você que é necessário crer em Deus para você passar pela situação difícil a qual você se encontra na tua vida. Porque sem crer, sem acreditar, é impossível Deus operar na tua vida. Porque a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E essa mulher, no seu tempo, ela conseguiu agradar a Deus.
E Deus usa o seu Filho Jesus para gerar alívio sobre aquela vida. E essa mulher, queridos, em seu tempo, ela começa a gerar vários questionamentos a Jesus. Ela começa a perguntar ao Senhor Jesus acerca de algumas coisas. E quantos de nós que nos momentos de necessidades, nos momentos de dificuldades, nós passamos a questionar ao Jesus, nós passamos a fazer perguntas ao Senhor Jesus. E eu quero dizer para você que não tem proibição para o ato de questionar Jesus. Jesus está aberto a nos ouvir. Jesus, Ele quer nos ouvir. Os ouvidos de Deus não estão fechados para ouvir até mesmo as nossas orações, os nossos clamores, as nossas súplicas. Eu quero dizer para você que Jesus está nessa praça da Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo, nessa manhã, para se assentar ao seu lado, para te ouvir e para gerar na tua vida aquilo que você precisa. Jesus não está nessa manhã para te julgar. Jesus não está nessa manhã, nesse lugar, para apontar o dedo para a tua vida, para apontar as tuas falhas, os teus pecados, não. O interesse de Jesus é te salvar. O interesse do Senhor Jesus é te libertar. O interesse do Senhor Jesus é te curar. Se você até mesmo está nesse lugar, sofrendo de alguma enfermidade, alguma doença no teu físico, o Senhor Jesus está aqui para te curar. E essa mulher, em um determinado momento, ela pede para que o Senhor Jesus lhe dê água de beber. E eu quero dizer que nós estamos de frente a uma fonte, nessa praça, uma fonte jorrando água, água natural, algo realizado por Deus na terra, para saciar a nossa sede física, para hidratar o nosso corpo físico. Ô glória! Uma fonte de água que Deus permitiu ter, uma água para que nós possamos realizar o processo de higiene pessoal, nos banhos diários, na escovação dentária. Mas Jesus, quando Ele se apresenta a essa mulher, Ele oferece a ela uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. E eu quero dizer para você que é importante nós termos uma condição financeira boa. É importante nós termos uma conta bancária que supra todas as nossas necessidades diárias. É importante o emprego. Mas eu quero dizer para você que o mais importante, acima de tudo, é ter uma vida com Deus. É andar com Deus. É caminhar com Deus na terra. É andar em obediência com Deus Pai. É andar em fidelidade com Deus. É andar com o coração sincero e puro diante da presença de Deus.
Deus lhe convida nessa manhã, porque Ele permitiu que o Senhor Jesus se assentasse nessa manhã conosco, para que a palavra de Deus fosse transmitida aos nossos corações. O profeta Isaías, o homem santo, o homem ungido por Deus, em seu tempo, profetizava que um dia o Messias viria ao mundo para gerar a salvação e a libertação para os vivos. E Deus usa o seu profeta Isaías no Antigo Testamento para chamar um povo ao conceito de vida. Deus usa o profeta Isaías para chamar um povo para se aproximar de Deus. E nessa manhã não é diferente. Deus nos chama para que possamos também nos converter a Ele, nos converter de todo o nosso coração, porque não basta, queridos, apenas dizer de boca que tem Deus na vida. Não basta simplesmente eu, Rodrigo, dizer que me converti a Deus, se eu ainda continuo vivendo nas más obras, se eu ainda continuo praticando iniquidade, se eu ainda continuo furtando, roubando, adulterando, se eu continuo vivendo a vida de fornicação, uma vida de engano, uma vida de falsidade, a conversão a Deus, amados, é uma transformação de vida, é uma metanoia. O arrependimento sincero diante de Deus é você passar por uma transformação diária no teu caráter, na tua conduta. E Deus nos chama para viver uma conversão verdadeira nessa manhã. Isaías capítulo 55, o versículo de número 3 diz assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. O versículo 6, Isaías capítulo 55,
Versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe ir para o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então aqui, queridos, não é palavra de homem, não é palavra do irmão Rodrigo, que aqui vos fala, não é palavra do presbítero Nil, que está aqui do meu lado, não é palavra de mulher alguma, é a palavra de Deus sendo entoada em nossos corações nessa manhã, para nos chamar ao arrependimento, para nos chamar à conversão que agrada a Deus. É o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, nos chamando nessa manhã para nos convertermos dos nossos maus caminhos, dos nossos pensamentos malignos e nos entregar a Ele. Sabe, amados, vale a pena você confiar nesse Deus. Nós que estamos aqui nessa manhã, nos entregamos, nos rendemos à voz de Deus. Um dia, a voz de Deus também foi entoada pela sua palavra sagrada aos nossos corações. Nós nos quebrantamos diante da presença do Pai. Eu e meus irmãos que aqui estamos, no momento difícil das nossas vidas, a qual nós não encontrávamos soluções para os nossos problemas, a voz de Deus nos tocou. A voz de Deus nos gerou lágrimas nos olhos. Nós entendemos que era necessário reconhecer Jesus Cristo, o Messias, o primogênito, como Senhor das nossas vidas. Nós entendemos pela fé que foi gerada em nossos corações que nós precisávamos nos dobrar, nos ajoelhar diante daquele que tudo pode. Nós entendemos que era necessário nos ajoelhar diante do Filho de Deus e confessá-lo com os nossos lábios, crendo nos nossos corações que Ele é o Filho de Deus. E confessamos com nossos lábios o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida. E Deus começou a mudar a nossa história. Deus nos libertou, amados, de espíritos imundos, a qual nós éramos atormentados. Eu, Rodrigo, que aqui vos transmito a palavra de Deus, fui um homem no ano de 2008, 2009. Fui um homem atormentado por um espírito imundo. Passei a ouvir vozes, passei a ouvir gargalhadas no meu pé do ouvido. E quando eu dizia para as pessoas próximas a mim, as pessoas começaram a dizer que eu estava doido.
As pessoas começaram a dizer que eu estava louco. Queridos, a minha família me levou para passar em médico. Eu fui afastado do trabalho na época. Tive que passar em psicólogo. Porque quando eu dizia que eu via gargalhada na orelha, no ouvido, eu era tido como um doido. Um espírito imundo que me agarrava, me tocava. Quando eu estava na cama, deitado, um demônio me atormentando, me segurando, me prendendo. Era como se eu sentisse as mãos de um ser humano me prendendo, me agarrando pelo pescoço, me agarrando pelos braços. Mas a palavra de Deus me alcançou. Oh, glória! Glórias a Deus, aleluia! Se você puder dar glórias a Deus nessa manhã, nessa praça, se você puder glorificar a Deus nessa manhã, porque, amados, em circunstâncias desfavoráveis na nossa vida, é só as mãos de Deus que podem nos alcançar. E Deus me alcançou. O homem pecador, o homem que vivia uma vida dissoluta, vivia na depravação da vida, o homem cheio de vícios, o homem de lábios impuros. Mesmo assim, Deus olhou para mim e decidiu colocar o seu filho Jesus assentado ao meu lado, como ele fez com a mulher samaritana, a qual ele permitiu o seu filho se colocar ao lado da mulher de Samaria. E aí, amados, eu comecei a ir a uma igreja evangélica. Foi-me feito um convite aos 29 anos de idade. Fizeram um convite para mim e disseram: vamos na casa de Deus. Você quer ir comigo na igreja? E eu aceitei o convite na época. Aos 29 anos de idade, aos 28 anos de idade, eu nunca tinha pisado numa casa de Deus. Eu nunca tinha pisado meus pés em uma casa de oração. E eu quero dizer para você nessa manhã, que se você nunca entrou pelas portas de uma casa de oração, de uma casa de Deus, de uma igreja evangélica, Deus te convida nessa manhã para você ir ouvir uma palavra, para você ir cultuar a Ele, para você ir adorá-lo, entoar louvores em uma casa de oração nessa manhã. E aí eu comecei a ir para a casa de Deus, e o processo de transformação, de libertação, de renovo, de restituição de Deus, passou a se realizar na minha vida. Hoje eu sou um homem livre, liberto, curado, transformado, salvo pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, na palavra de Deus. Então eu te convido nessa manhã. Jesus está sentado com você nesse banco, nessa praça, nessa manhã. Jesus está sentado do teu lado, nesse muro ao qual você está encostado, nessa grade. E Ele quer que você peça a Ele a água que corre da fonte da vida. Porque essa mulher entendeu, essa mulher bebeu da água viva, ela foi a primeira a se tornar uma adoradora, porque a palavra de Deus nos diz, Evangelho de São João, capítulo 4, o versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte,
nem Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Essa mulher entendeu, passou a adorar a Deus, ao seu Filho Jesus, porque Jesus precisa ser adorado. Jesus Cristo precisa da tua adoração. Se você não adorar o Senhor Jesus, Deus não aceita a tua adoração, porque ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. Ninguém vai a Deus se não for através de Jesus Cristo. Então reconheça Jesus como teu Senhor nessa manhã. Confessa Jesus como o Senhor da tua vida nessa manhã. Você será salvo, passará a ser um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, e a transformação de Deus vai ser iniciada na tua vida para melhor. Eu profetizo nessa manhã a cura em nome de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu profetizo portas abertas. Você que se encontra desempregado, você que se encontra desempregada, eu profetizo portas abertas de Deus sobre a tua vida nessa manhã. Recebe essa palavra por fé. Recebe essa palavra por fé em Deus nessa manhã. Eu profetizo restituição de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu profetizo restauração de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre o teu lar nessa manhã em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos conceda um ótimo final de semana para nós todos. Amém. Oi. Dois. Dois. Disseram haver no mundo um amigo. Procurei, mas não encontrei. Mas um dia eu olhei para a cruz, encontrei o meu amigo, é Jesus, meu melhor amigo é Jesus, minha vida Ele conduz, estendeu a sua mão e me deu salvação, meu melhor amigo é Jesus, pecador que ouve a voz da redenção, vinde já
Deixe agora os teus pecados no altar, pois Jesus está pronto a perdoar. Meu melhor amigo é Jesus. Minha vida Ele conduz, estendeu a sua mão e me deu salvação. Meu melhor amigo é Jesus. Meu melhor amigo é Jesus. Meu melhor amigo é Jesus. Estenda as tuas mãos sobre nós. Tu conheces o coração do teu servo que veio nesta manhã. Manifesta o teu poder, a tua glória, a tua unção sobre a vida desse homem, sobre a sua casa, a sua família. Faz os passos do caminho. Abre, Senhor, as portas, janelas do céu sobre a vida do teu servo. Supra as necessidades. Tu conheces, Senhor, esse teu servo que veio nesta manhã. A pedir a tua ajuda, Deus. Venha manifestar o teu poder e sua causa na gente que tem sentido. Deus, manifesta o teu poder, a tua glória. Pois o Senhor tem quebrando o coração de cada alma, de cada vida, seguir os teus passos, os teus caminhos. Conceda, Senhor, a bênção e vitória. Abre, Senhor, as portas da terra do céu. Tu, Senhor, é o Deus da providência. Deus, nesta manhã, veio manifestar o teu poder, a tua graça, a tua unção sobre a vida deste homem e suprir todas as necessidades. Quebra, Senhor, todas as barreiras e baratas. E venha cair por terra todo mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Que ele possa testemunhar os teus filhos, as tuas misericórdias, os teus milagres, as tuas maravilhas. Oh, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe essa vida nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito
Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei. Adore o Senhor nesta manhã. A Bíblia diz, aleluia, que não é aqui e nem ali, aleluia, que nós adoraremos ao Senhor. Não existe um lugar determinado, mas a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Aleluia. Ora, Deus é espírito. Aleluia. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Paz do Senhor a todos, irmãos que encontram nesta praça, amém? Vamos fazer oração nesta manhã. Senhor e poderoso e eterno Deus, encontramos neste lugar. Tu sabes do coração de cada vida que se encontra neste lugar. Venha, Senhor, manifestar o teu poder, a tua glória, a tua unção, entrando no lugar onde nós não podemos entrar, que é dentro do coração do ser humano, mudando e transformando, libertando, levantando e edificando as almas em Cristo Jesus. Deus, venha manifestar o teu poder, a tua glória, a tua unção sobre este lugar, porque à medida que onde nós pidamos a planta dos pés, com certeza a bênção de Deus, a manifestação do poder de Deus, onde colocamos as nossas mãos, com certeza a manifestação do teu poder, da tua glória, da tua unção. Mova, Senhor, poderosamente sobre este lugar, mudando, transformando, libertando almas e vidas nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Que a semeadura da tua palavra, a evangelização desta manhã, caia em boa terra, e vidas, Senhor, venha se levantar, venha edificar. Meu Deus, tu és o Senhor que tira almas do monturo e leva ao lugar de principado. Deus, venha manifestar o teu poder, a tua glória, nesta manhã, sobre almas e vidas, esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós louvamos, engrandecemos o nome santo do Senhor Jesus por esta manhã, que o Senhor nos concede, porque Deus é bom, e a sua misericórdia dura para todos sempre. E nós vemos na Bíblia, no Isaías capítulo 32, que diz assim: eis que um rei reinará com justiça, e os príncipes governarão segundo o direito. Ele será como abrigo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de água em terras secas, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não se desviarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, a língua dos gaguejantes estará pronta para falar claramente. Então a Bíblia diz que o reino de Deus, aqui estamos falando do profeta, aleluia, Isaías, que anunciou Cristo Jesus que viria sobre esta terra, e Cristo já veio para transformar, libertar e curar almas e vidas, e com certeza Ele virá novamente para vivificar o teu povo, a tua igreja que está sobre a terra, aleluia, para a morada que Deus tem preparado, que Jesus falou através das tuas escrituras, e com certeza isso acontecerá, com certeza, sobre nossas vidas. E a Bíblia diz
que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E nesta manhã, se nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos, aleluia,